Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abre a sua Bíblia no Salmo de número 23, o conhecido Salmo do Pastor. Glória a Jesus. Louva a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá, primeiramente de estarmos aqui na sua casa, isso é maravilhoso. Também louvamos a Deus pela vida do pastor, o anjo dessa igreja, pastor presidente, pastor Carlos, juntamente com sua esposa, todo o ministério. Louva a Deus pela sua vida, pastor, por nos confiar essa oportunidade tão maravilhosa. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado neste lugar. Salmo de número 23, quem achou, diga amém. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo, são 6 versículos apenas esse cântico. Salmo de Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Se o músico quiser fazer um acompanhamento, nós ficamos agradecidos. Depois também, não sei se o Madison está presente, está? E fique preparado para louvar no final. Amém? Meus amados irmãos, diante da leitura deste cântico, Salmo de Davi, com toda certeza e convicção, este Salmo de número 23 é um dos mais conhecidos do cânon sagrado. Davi teve uma participação muito precisa e singular nos cânticos de Israel. É dado a ele a maioria dos salmos. Salmos são cânticos, são melodias. Neste salmo, o salmista ele caracteriza o seu salmo no cuidado protetor e na bondade ativa do pastor por suas ovelhas. Não se trata, irmãos, de algo exterior que por sua vez promova uma satisfação interior, mas na verdade trata-se de algo interior, algo íntimo, algo que está dentro do salmista, que por sua vez produz um contentamento exterior. Este cântico de Davi, na verdade, é uma reprodução de uma melodia, do sentimento, da alma do salmista, através de 2 metáforas. A primeira metáfora usada por Davi é a metáfora do pastor, e a segunda metáfora é usada e utilizada pelo anfitrião. Davi poderia falar com excelência do pastoril, do ser pastor, porque Davi viveu na carne. Davi teve experiências pessoais como um pastor de ovelhas. Quando o profeta Samuel, diante da orientação de Deus, chega à casa de Jessé, como nós bem sabemos, no livro de 1 Samuel, se não me falha a memória, a Bíblia nos diz que o profeta chega à casa
de Jessé. E naquela casa existiam 3 rapazes que eram tidos como os valentes de Saul. E a Bíblia diz que Deus orienta o profeta que da casa de Jessé sairia o novo rei de Israel. Os irmãos conhecem a história. Passa-se todos os filhos. Eliabe, o mais velho, Abinadab e Samar, eram os 3 homens da elite dos exércitos de Saul. Passa-se os demais filhos, mas a visão do profeta pensou que era um daqueles, mas não era. Mas a Bíblia nos revela que Deus, falando com ele, disse: olha, pergunta se tem mais algum mancebo, mais algum jovem da família. E o pai de Davi diz: tem sim um, que está no campo cuidando das ovelhas. Ou seja, Davi tinha uma experiência particular. Ele cuidava de ovelhas, o seu ofício era cuidar das ovelhas do seu pai. E deste salmo que Deus nos dá nessa noite, eu gostaria de trazer uma palavra para a igreja, referente ao cuidado protetor e provisor do pastor, do sumo pastor. Ao contrário de que muitos pensam e analisam, e até mesmo ao contrário de que muitos pregam, e até mesmo muitas vezes nós pregamos, o Salmo de número 23, não se trata do apropriar-se da bonança, do se apropriar-se na abastança, do suprimento demasiado, no alcançar o tudo que nós muitas das vezes queremos. Mas na contramão desse sentimento, o salmista, na expressão do Salmo de número 23, na contramão de tudo isso, o salmista vem expressando a sua total confiança em Deus, expressando no íntimo da sua alma o seu relacionamento com o Senhor. As maiores experiências que Davi teve não foram dentro da casa do seu pai. As maiores experiências que Davi viveu não foram no âmbito da sua família, mas as maiores experiências que Davi viveu foi junto às ovelhas, foi no trabalho pastoril, foi no anonimato, foi longe dos olhos e do análise das pessoas. As maiores experiências que ele viveu foram sozinhos. Muitas experiências nós temos na nossa vida, mas as maiores experiências que nós podemos viver são aquelas que nós temos em intimidade com Deus. Experiências que muitas vezes são tão particulares que não dá para contar. Porque se você contar as experiências, talvez outra pessoa descrê. Mas são experiências que validam a sua comunhão com Deus. O salmista, quando escreve o Salmo de número 23, expressa no seu salmo a comunhão que ele tinha com o seu pastor. Nós só podemos falar com precisão e com excelência e com autoridade aquilo que nós vivemos. Muito vale eu contar um testemunho de alguém, muito vale eu contar uma experiência de alguém, mas mais vale eu contar aquilo que eu vivo. O salmista Davi, ele é considerado um amante da lei. No Salmo de número 24, se você tiver a oportunidade, leia.
O salmista expressa a sua devoção a Deus, o seu prazer pela lei do Senhor, porque nela ele meditava dia e noite. E você sabe aonde Davi meditava? Na maior parte das vezes, nos pastos. Porque o pastor, que é bom pastor, passava o dia com as ovelhas, mas também na virada da noite, da madrugada, cuidando do rebanho. E nos momentos de solidão que Davi posteriormente sentiu, os cânticos de inspiração divina eram sua companhia. A companhia do Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. E eu quero abrir um parênteses desta palavra. Talvez tenha alguém aqui que entrou em esse templo, e talvez alguém está nos assistindo pelas mídias sociais, que como Davi, em alguns momentos da sua vida, se sente só, sozinho, sem ninguém. Mas eu quero dizer para você nesta noite, ainda que você não esteja cercado por pessoas, ainda que você não tenha amigos, ainda que você não tenha ninguém para velar pela sua vida, eu quero te apresentar um Deus que nunca te deixa só. Davi talvez não tinha o respaldo da sua família, porque a Bíblia não fala isso, mas também não posso dizer outras coisas e afirmar o que a Bíblia não afirma. Mas uma coisa eu posso dizer, que Davi tinha intimidade com o seu Deus. Na contramão de tudo isso, dentro de Davi, dentro do seu âmago, do seu íntimo, Davi produzia um sentimento de contentamento, de contínuo contentamento permanente. Porque Davi em si não tinha muita coisa, mas ele tinha somente uma harpa para tocar. Talvez você não tenha muito, mas Deus te colocou alguma coisa em sua mão. Deus condicionou a sua vida a alguma coisa. Deus te comissionou para algum negócio, e é através disso que Ele quer se revelar na sua vida. Davi não tinha muitas posses, era um pastor de ovelhas, e naquela época ser um pastor de ovelhas não era muito midiático, não era uma profissão benquista e bem querida, mas foi dentro daquela profissão simples que Davi extraiu as suas melhores experiências com o Eterno. É neste momento que você está atravessando na sua vida, é neste particular que você está enfrentando, através dessa situação, que Deus vai se revelar para você. É Deus se revelando na sua vida, no seu impossível, na sua dificuldade, na sua solidão. A presença do Espírito de Deus está sobre a sua vida, e ainda que a noite escure entre, o Espírito Santo não se apartará de você. Ele será o consolo que você precisa para continuar caminhando. Se você quer, levante a tua mão, e é momento de você adorar o nome desse pastor que está aqui. Alabai, a séria, alamandari, a suri, andalabai. Eu sinto a presença do pastor Jesus Cristo neste altar. Aleluia. O seu contentamento não estava nas coisas exteriores. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas exteriores, as aspirações, promovem satisfação interior. As pessoas estão se acabando em busca de contentamento. Se perde a saúde para conquistar o que se almeja. Muitas pessoas estão perdendo a paz
por conta de uma busca incessante por algo que muitas vezes nem ele sabe realmente o que ele quer. Mas o salmista expressa no seu salmo a alegria que ele tinha, não das coisas exteriores, porque a verdadeira alegria não está do lado de fora, mas ela precisa estar dentro de você. A alegria de Davi não estava nas coisas exteriores, não estava nas posses, nas conquistas, mas a alegria de Davi estava dentro do seu âmago, dentro do seu coração, e aquilo não podia ser tirado, aquilo não poderia ser arrancado, porque era seu. Davi conseguia se alegrar, Davi conseguia se triunfar nos momentos das dificuldades. Sabe por quê? Porque ele tinha a presença do seu Deus dentro do seu coração. Há uma grande deficiência da humanidade hoje no tocante à presença de Deus, porque o homem busca a satisfação exterior, achando que vai cumprir e suprir o seu interior. Mas a verdadeira satisfação não está nas coisas externas, mas está nas coisas espirituais, nas coisas internas. E isso o homem não pode dar, isso a riqueza não pode trazer, isso a luxúria não vai te conceder. O que te vai conceder a alegria completa é a presença do Senhor Jesus na sua vida, é a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo na sua vida. É Ele que vai trazer este contentamento na sua vida. Aleluia. No versículo de número 1, ele está dizendo que haverá alegria. Haverá alegria. Mas essa alegria que Davi está falando não era alegria de comprar um carro, não era uma alegria de uma conquista tão almejada. Essa alegria que Davi sentia não era pelas coisas efêmeras da vida. Esta estava no coração de Davi. O seu contentamento não estava na provisão do pastor, mas estava no pastor da provisão. A sua alegria não tem que estar nas coisas que você ganhou, ou nas coisas que você vai conquistar, mas a sua alegria precisa estar naquele que te dá todas as coisas. O seu contentamento não tem que estar na horizontal, mas tem que estar na vertical, porque somente o Senhor nosso Deus preencherá a sua vida. Mediante essa leitura do salmista, a sua visão do versículo número 2, ela é ampliada, citando 7 provisões, que não dá para falar aqui agora, mas eu vou citar algumas. E a primeira provisão do pastor, ele diz que haverá completa satisfação. Não faltará a completa satisfação, pois todo contentamento e provisão, todo contentamento vem do cuidado do pastor. Ainda que você tenha pouco, ainda que você tenha um mínimo, mas diante da presença do pastor na sua vida, não lhe falta nada. Certo dia, o próprio Davi, depois de ter conquistado, no Salmo de número 51, no momento que Davi se sente mais longe da presença de Deus, porque havia cometido um grande pecado, um grande delito, e ele ora ao Senhor, mesmo sendo ele rei de Israel posteriormente. A preocupação de Davi não era perder o trono, a preocupação de Davi não era perder o prestígio do reino, a preocupação de Davi não era perder o respeito das pessoas. Mas o salmista no Salmo 51 diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito.
Davi entendia que o seu sucesso, Davi entendia que a sua prosperidade não vinha da parte de baixo, não vinha da terra, mas ela vinha de Deus. Meu querido e minha querida, a provisão está sobre a sua vida. Talvez você ainda não percebeu. Talvez você tenha se questionado, porque você tem muito pouco, mas o pouco que você tem sido suficiente para manter a sua vida, porque o maior você já tem, a presença do sumo pastor na sua vida. Ele não vai te desamparar nunca, Ele sempre estará com você em todos os momentos, seja no deserto, seja nas maiores provações, quando haver abundância, mas também quando houver escassez, o pastor provisor estará sobre a sua vida e não lhe faltará nada. Toda provisão de mantimento para o rebanho era o pastor que provia. A ovelha é o único animal na natureza que depende 100% do cuidado humano. Ela não consegue, ela não tem habilidade para sobreviver sozinha, ela precisa de amparo. E ela necessita do cuidado pastoril. Ela necessita da proteção do pastor. Para isso, ele desenvolve algumas habilidades além do pastor, de ser pastor de ovelhas. Sendo ele pastor de ovelhas, ele se desenvolve em muitas ciências. Por exemplo, ele se desenvolve na ciência da meteorologia. Ele é o homem que conhece o tempo. E ele sabe muito bem a hora de sair e a hora de voltar. Embora ele não frequentou nenhuma universidade, mas ele consegue saber quando a tormenta se avizinha. Ele sabe o momento certo de conduzir o seu rebanho. Ele também se desenvolve na biologia. Ele conhece o interior e as necessidades das ovelhas. Ele conhece as fragilidades do seu rebanho. Ele conhece as deficiências das suas ovelhas. Por exemplo, a ovelha ela não enxerga direito. Ela enxerga alguns metros à frente dos seus olhos, e ela não é capaz de ver a distância quando um predador vem atacá-la. Mas nesse momento está a presença do pastor para protegê-las. Ele também se desenvolve na hidrografia, ou seja, ele sabe a fonte, a melhor fonte para saciar o seu rebanho onde está. Ele sabe o melhor local, da melhor água potável para saciar a sede das suas ovelhas. Ele sabe levar as suas ovelhas por um caminho melhor, para que elas possam encontrar água. Ele também conhece a demografia. A demografia, na verdade, ela estuda, essa ciência estuda os solos, as extensões dos solos. Então o pastor se desenvolve nessa habilidade para saber o melhor caminho para aquela ovelha chegar no seu destino. E por fim, ele também conhece a ciência da veterinária. Ele sabe o remédio certo que a ovelha precisa. Ele sabe o alimento certo que alimenta o seu rebanho. O cuidado protetor do pastor é importante. As ovelhas somente deitam quando elas se sentem seguras. Elas somente relaxam quando elas se sentem amparadas. Por isso que o salmista diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, e refrigera a minha alma.
Talvez entrou aqui alguém nessa noite, com sua alma angustiada. Talvez entrou alguém aqui esta noite, com sua alma batida e cansada de caminhar os caminhos da vida. Mas até agora, talvez você caminhou sem a direção de alguém. Talvez você caminhou segundo a sua própria perspectiva, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio parecer. Mas hoje eu quero apresentar para você: existe um sumo pastor que quer dirigir a sua vida a partir de hoje. Ele quer comprar a sua causa, ele quer caminhar junto com você. No versículo número 2, da parte B, ele fala que haverá contínua orientação. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Guiar é conduzir, guiar é mostrar o caminho, é direcionar, é orientar. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está desorientado, não sabe para onde mais caminhar. Talvez alguém entrou aqui hoje totalmente desorientado, não sabendo mais o que fazer. Mas eu quero te apresentar esse sumo pastor que quer orientar a sua vida hoje. Ele vai te dar a orientação precisa. No Salmo 119, verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Talvez você esteja vivendo num caminho escuro, talvez você esteja vivendo num caminho de escuridão, mas existe uma luz que pode alumiar a sua vida, para trazer novo ânimo para a sua caminhada. Talvez isso tenha tentado desmotivar a sua vida, desmotivar a sua caminhada, mas existe alguém que está velando pela sua alma. O pastor, ele se encarrega de conduzir todo o rebanho às águas tranquilas. Ele também se especializa na hidrografia, como eu disse. E depois, por exemplo, de um dia de caminhada, depois de um dia de trabalho para nós que somos trabalhadores, amanhã é segunda-feira, o que um trabalhador quer, depois de um dia fadigante de trabalho, é chegar na sua casa, tirar a sua roupa de trabalho e entrar debaixo do chuveiro, para tirar toda a carga que ele enfrentou durante o dia. Depois de todo o dia caminhando em busca de um alimento para as ovelhas, depois de uma longa caminhada de investidas para que o alimento chegasse ao estômago das ovelhas, agora o pastor conduz as ovelhas às fontes das águas. Tem água para saciar a sua sede nessa noite. Tem água para trazer refrigério para a sua alma. Talvez no calor das situações que você está vivendo, no calor das emoções, Deus tem um refrigério certo para a sua alma hoje. Esta água está jorrando no altar sobre a sua vida hoje. Você pode tomar posse dela se você quiser, e ela vai inundar a sua vida. Ela vai te trazer a paz que você precisa. Ela vai te trazer um refrigério que você está buscando. Talvez você já buscou esse refrigério na medicina. Talvez você já buscou esse refrigério numa palavra de um amigo. Talvez você buscou esse refrigério numa conquista, em algo que você queria muito, mas não resolveu. Porque eu digo para você nessa noite, que esse refrigério é só Deus que pode dar para você. Aramandaia séria, alabachurianda, alabacanta, alabachai. O pastor que cuida, todo o mérito do serviço pastoril é sempre
e sempre será pelo poder da sua palavra. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Elas são capazes de identificar a voz do seu pastor. De modo que quando o pastor a chama, em nenhum momento elas têm dúvida, porque elas acabam decorando o tom da sua voz. Deus está te falando hoje. Deus fala para mim e para você hoje: será que eu consigo reconhecer a voz do meu pastor? Do meu sumo pastor? No versículo número 4 ele está dizendo que haverá a presença divina, sem dúvida. Essa é uma das mais marcantes motivações do salmista. Essa presença é aquela que consola, é aquela que conforta, é aquela que nos sempre faz caminhar. A palavra consolo, que está no texto, no versículo número 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ela está na origem do hebraico, Nachan. Ela é derivada da palavra Naum também, Neemias, que significam consoladores. E essa palavra consolar está dizendo confortar, oferecer compaixão, lamentar-se com alguém, sofrer junto com alguém. Tem consolo de Deus para a sua alma hoje. A tribulação pode ter te envolvido, o problema pode ter batido na tua porta, mas tem consolo de Deus chegando para a sua alma hoje. Nesta peleja você nunca esteve só. Neste mar você nunca navegou sozinho. Nesta batalha você nunca pelejou sozinho. Sempre o Deus esteve com você. Sempre a presença do Deus poderoso, o Deus eterno, o sumo pastor, esteve sobre a sua vida. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele está dizendo que haverá conforto na tristeza, haverá conforto na angústia, haverá conforto na enfermidade, haverá conforto no desemprego, haverá conforto nas lutas e nas batalhas que você enfrentar. Em nenhum momento o salmista esconde que as provações deixarão de vir. Em nenhum momento ele tenta iludir-nos com palavras, dizendo que ele não tinha problemas, porque ele tinha a presença do pastor, não. Mas em nenhum momento das suas pelejas, dos seus problemas, vai faltar a presença do Consolador para te consolar. E esse Consolador para nós hoje é o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. A presença do Espírito Santo está sobre a sua família, está sobre a sua casa, está sobre o seu trabalho. O conforto de Deus está sobre os seus passos. Aonde quer que você esteja, o Consolador eterno estará com você. Ainda que você passe pela tristeza, ainda que você passe pelo problema, o Espírito Santo jamais deixará de estar com você. Há alguns anos atrás, a minha família passou uma das experiências mais difíceis que nós tivemos, eu e minha mãe e meus irmãos. Era uma quarta-feira, dia 7 de setembro, provavelmente há 10, 11 anos atrás. Nós estávamos no encontro de corais. E nós chegamos em casa, eu e minha esposa, e de repente alguém bateu a campainha da nossa casa.
E essa pessoa estava aflita, eu percebia no seu olhar, na sua voz, a sua fadiga em dar a notícia. E ele disse para mim: olha pastor, nós viemos aqui te avisar que o seu irmão mais novo está no hospital. O Gesiel sofreu um acidente grave, mas não é nada alarmante. Mas eu via no rosto dele que ele estava atônito. Eu percebi a aflição no olho dele. E nós saímos de casa, eu não tinha nem tirado a roupa da igreja ainda. Entramos no carro, eu e minha esposa, já era começo de madrugada, 10, 11 horas da noite, meia-noite talvez. E nós chegamos à Santa Casa dessa cidade. E quando nós entramos ali, estava uma cena que eu nunca mais vou me esquecer. O meu irmão mais novo, deitado em uma maca de hospital, todo ensanguentado. A sua cabeça estava enrolada com uma faixa, uma gaze, e a gaze estava completamente tomada de sangue, porque o sangue jorrava da sua cabeça. E quando eu entrei naquele quarto, o médico disse: pode entrar, pode conversar com ele, porque ele está lúcido ainda. E eu tentei conversar com ele, olhei para ele, mas ele já não me enxergava mais. Ele já estava entrando no estado de coma. E é numa hora dessa que o chão se abre. É numa hora dessa que você pensa: cadê? Estou só. E naquele momento o meu irmão teve uma parada respiratória. E naquele momento eu senti o anjo da morte dentro daquele quarto. Não haverá nada que o Deus, o seu sumo pastor, não possa te socorrer. O Espírito Santo falou comigo: ora, e repreende o anjo da morte que está nesse quarto. O meu corpo se estremecia, parecia que os meus ossos iam se descolar da carne, tamanho temor que eu sentia no meu corpo. E eu saí para fora por orientação médica. E quando eu cheguei no estacionamento, ou melhor, quando eu cheguei para o lado de fora da sala, do quarto, o Espírito Santo me impulsionou a colocar as mãos nas paredes do quarto. E comecei a repreender o anjo de morte que estava na vida do meu irmão. Meu irmão tinha sofrido um grande acidente, um atropelamento por uma moto. E no auge do atropelamento, ele foi alvejado pela moto. E o guidão da moto entrou na cabeça do meu irmão, pela frente, pela testa, ocasionando o rompimento dos ossos da face, da testa. Praticamente os ossos da testa ficaram estilhaçados. O guidão entrou cabeça dentro, rasgando a membrana do cérebro. Membrana essa que é responsável por vários sentidos do nosso corpo. E parecia que era o fim. E eu fiz aquela oração repreendendo o anjo da morte. Cheguei no estacionamento, me joguei no chão. As pessoas não estavam entendendo, mas eu entendia o que eu estava fazendo. Eu estava clamando a um Deus que tudo pode, ao Deus que tudo sabe, ao pastor da minha vida. Alabacanta, alabacham. Fique de pé em nome de Jesus. O mate já fica preparado. Naquela hora meu irmão teve 2 paradas respiratórias. Por 2 vezes ele teve que retornar à semi-UTI do hospital. E quando liberaram, estabilizaram o quadro dele para poder transferi-lo para a Unicamp, eu me lembro muito bem que o Espírito Santo falou comigo dizendo: canta, canta, começa a me adorar, começa a me engrandecer, começa a me louvar.
Aí eu falo como salmista: mas como poderei eu cantar em terra estranha? Como eu posso dar um louvor se eu estou com o coração quebrado? Se eu estou com o coração destruído? Como cantar no momento da aflição? Como cantar no momento da adversidade? Como cantar no momento da enfermidade? Mas o Espírito Santo diz para mim: canta. E eu comecei a louvar ao Senhor. Comecei a louvar ao Senhor dentro daquela van indo para a Unicamp. E foi uma hora cantando ao Senhor. Foi o cântico mais longo que eu cantei na minha vida. E eu fui cantando um hino, dizendo ao Senhor: eu espero um milagre. Eu espero um milagre. Eu espero um milagre, Senhor. Chegamos naquele centro, dos maiores da América Latina, e meu irmão foi levado à sala de cirurgia, e ali ele permaneceu por toda a madrugada, sendo cuidado pelos médicos. Quando meu irmão saiu às 4:30 da manhã, eu não reconhecia mais o meu irmão, porque a cabeça dele estava maior do que uma pessoa com capacete. Parecia uma pessoa. E o médico diz: olha, infelizmente, o seu irmão, nós fizemos tudo por ele. O seu crânio rachou o meio praticamente, e muita sujeira entrou dentro da cabeça dele. Nós precisamos lavar ele com mangueirinha de água para tirar toda a sujeira que estava dentro da sua cabeça. Possivelmente é óbito. Mas se ele ficar vivo, ele vai ficar com sequelas. Ele pode não falar mais, ele pode não andar mais, ele pode nem reconhecer mais vocês. E eu perguntei para o médico: mas quanto tempo isso pode acontecer, dele voltar, dele regressar à vida normal, ou até mesmo dessa forma? Ele disse: daqui a 1 ano, 2, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não importa. O tempo, não temos precisão do tempo. Diante do diagnóstico médico não favorável, aonde está a nossa fé? É essa fé que o salmista está dizendo. É esse contentamento que o salmista está dizendo. O seu contentamento estava em inteira presença do pastor na sua vida. É nesses momentos que nós sabemos que existe um Deus conosco em todo momento da nossa caminhada. Foram 9 dias em coma que o meu irmão ficou. E o médico disse: olha, se ele acordar, provavelmente ele não vai lembrar de nada. Vocês vão ter que ter paciência com ele. A minha mãe está aqui, ela sofreu esse episódio com muita dor. O filho mais moço. Mas depois de 9 dias em coma, o meu irmão acordou. O sumo pastor está cuidando de você, meu irmão. O sumo pastor Jesus Cristo está cuidando da sua vida, minha irmã. Alamaia, séria, ela mandará xúria. E a primeira pergunta que ele fez para minha mãe, dizendo, porque o acidente aconteceu dia 7 de setembro, ou seja, eram 9 dias depois, pastor Virgílio, já tinha passado. Mas quando ele acordou, para ele era dia 8 de setembro. E ele disse para minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, mãe, pega o meu cartão, tem que pagar uma conta minha, que está vencendo hoje, dia 8. Alamaia, sério, alabaxúria. Esse é o Deus que você serve. Esse é o pastor que você serve. Alamandaia, súria. E mais, ele diz: mãe, pega o meu cartão, a senha tal. Ele disse até a senha para minha mãe. Você quer isso? Isso é o cuidado protetor e provisor do pastor da sua vida. Alamandaia, súria.
Eu quero apresentar para você, pode louvar, amado, sim.